em nome de Jesus. E hoje nós vamos à segunda mensagem. Hoje o tema da palavra é esse: visão. Visão. Olha só essa pequena ilustração. Imagine você tentando ler uma Bíblia. Quem aqui usa óculos e depende de óculos? É muito complicado ficar sem óculos. A depender do grau, você vai precisar de uma lente, de um óculos. Quando você tira o óculos, abaixa o óculos aí, rapidinho, vai. Eita, todo mundo forçando o olho para ver. Não é isso que acontece? Quando você abaixa o óculos, você faz assim, ó, para tentar enxergar. Porque a depender do seu grau, você não enxerga. Alguns chegam a usar até uma lupa para poder aumentar o tamanho da letra. E não tem coisa pior do que você não enxergar. Eu lembro que alguns anos atrás, depois que eu comecei a usar óculos, a gente não usa de abusado, sabe? Mas tem que usar, tem que usar. Eu fui pegar um ônibus lá em Aracaju e tinha uma senhora do meu lado e ela perguntou assim: moço, que ônibus é esse que está vindo? Eu falei: meu Deus, eu não estou enxergando. Eu falei: senhora, pior de tudo é que eu não estou enxergando. Ela, fez assim comigo, sabe? Fez assim comigo, Mas realmente eu não estava enxergando. Eu fiz força para enxergar. Eu falei: olha, quando se aproximar mais, eu vou enxergar. Porque eu via tudo embaçado. Ali eu me dei conta que eu falei que o negócio estava ficando feio, na minha visão. Então é muito ruim você não ter a visão, porque você não tem clareza. Você acaba não enxergando aquilo que você deveria enxergar. Olha só o que diz a palavra de Deus, lá no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O texto vai aparecer aqui no slide para você. Diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Porque vivemos e não pelo que vemos. A nossa vida cristã, a partir do momento em que o Senhor traz para nós o DNA de vencedor, ela não pode ser mais vivida só por aquilo que você vê. Você precisa agora enxergar pela fé. Você não pode mais olhar para as coisas de modo natural. Você precisa agora enxergar pela fé. E ter fé é ter visão. Diga para quem está ao teu lado: ter fé é ter visão. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio que aquilo vai acontecer. Olha só, pela fé eu creio que a tua família vai ser liberta. Pela fé eu creio que você vai ser abençoado. Pela fé eu profetizo prosperidade na tua vida. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Amém, Jesus? Olha que bonita essa tradução. Obrigado, Tamires. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não vê, mas você crê. Diga: eu creio, no nome de Jesus. E por isso eu tenho que ter visão. Como se eu tenho DNA de vencedor, eu sou adorador. Não é isso que nós falamos na primeira semana, a primeira chave. E hoje a segunda chave é a visão. Eu preciso ter visão. E eu quero te chamar a atenção. Ainda não, pode segurar um pouquinho, viu? Eu quero te chamar a atenção para uma diferença. Tem gente que fala assim: pastor, mas eu vivo por vista. Você não pode viver por vista. Você tem que viver por visão. Porque quem vive por vista, por exemplo, dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Dá uma olhada só. Isso é vista. Você viu. Tem alguém do teu lado? Tem? É bonito? É bonita? Cuidado. Você olha e fala assim: tem alguém do meu lado. Você está vendo. E se eu te falar que tem anjos de Deus neste lugar? Alguém está vendo? E como é que você fala que está amém? Porque você crê. Isso é visão. Você está entendendo a diferença? A vista é aquilo que eu contemplo, que eu pego, aquilo que eu posso tocar.
A visão não. É aquilo que eu não posso tocar, mas eu creio que vai acontecer em nome de Jesus. A própria palavra de Deus, está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3 e 4, demonstra exatamente isso. No momento em que o Senhor diz: haja luz, a luz ainda não havia, a luz ainda não existia. Ali o Senhor mostra a visão: haja luz. E a Bíblia diz o quê? E houve luz. E a Bíblia diz que Deus viu que isso era bom. Vamos no texto? Coloca o 3 para mim. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4. Deus viu que a luz era boa. Se ele viu, então agora ele estava vendo aquilo que ele criou. Primeiro vem a visão, depois você enxerga, você toca. O problema é que muitos de nós, onde é que eu quero chegar com isso? Nós queremos tocar antes de crer. Lembra de Tomé? Deixa eu ver se é o Senhor mesmo. Dá aqui a mão. Deixa eu tocar para ver se é. Como é que tem um ditado que diz: tem que ver para crer? O cristão não tem que ver para crer. Ele tem que crer para ver. Primeiro você crê, primeiro você acredita. Quando eu lhe peço para escrever no seu projeto de vida, meu papel não está aqui, está lá na minha mochila. Quando eu peço para você escrever o teu projeto, no projeto de vida, escrever os teus sonhos, é a hora de você exercitar a sua visão. Talvez muitos falem assim: pastor, eu não vou escrever porque isso aqui é impossível. É impossível para você, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nada é impossível para o nosso Deus. O que torna as coisas impossíveis, sabe o que é? A nossa falta de fé. Quando você não tem fé, nada é possível, nada vai acontecer. É praticamente impossível de acontecer, porque você não tem fé, você não acredita. O próprio Jesus por diversas vezes diz assim: olha, você quer enxergar, homem que é cego? Ele diz: eu quero. Naquele momento ele demonstra atitude de fé e certeza do que ele quer. Então aquele homem foi curado, porque ele sabia o que ele queria e ele tinha fé. Você tem que saber aquilo que você quer e você tem que ter fé, porque se não houver fé, não há visão. Está claro para você, meus irmãos? Amém? Traduz essa palavra. Essas duas palavras estão ligadas: fé e visão. Se você tem DNA de vencedor, você tem que ter visão. Isso tem que estar instalado em você. Não tem o celular, quando você instala um aplicativo de um banco, um joguinho, seja o que for? Pois a visão tem que estar instalada em você, porque se ela lhe faltar, então você não está vivendo uma espiritualidade do modo correto. Isso tem que ser mudado, isso tem que ser alterado, isso tem que ser mexido. E Deus tem poder para isso. Diga graças a Deus. Amém? Olha só, quando você tem uma visão, primeira coisa, o medo se torna pequeno ou até mesmo deixa de existir. Quando eu tenho, vamos traduzir a palavra, vamos trocar. Quando eu tenho fé, o medo se torna o quê? Pequeno ou até mesmo ele deixa de existir. Olha só lá na palavra de Deus, em 1 Samuel 17:26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, por mais que você conheça o texto, eu particularmente já ouvi milhares de vezes, já assisti filme, já assisti desenho. Mas todas as vezes que você pensa em Davi, como é que você imagina Davi? Um grande guerreiro? Um homem forte? Um homem alto? Muito pelo contrário, um menino franzino. Talvez magrelinho, como um dia eu já fui. Um dia, há muitos anos atrás. Muitos. Época dos dinossauros. Então, franzino. Só que esse camaradinha franzino e fraco, diga comigo, ele era ousado. Ele era ousado. E não é ousado no sentido de algo ruim, algo pejorativo, não. Ele tinha Deus na vida dele. E quando você tem Deus na sua vida, você é ousado. Você é ousado e usado por Deus. Diga graças a Deus. E a Bíblia nos diz que ele questiona:
Quem é esse gigante aí, esse incircunciso, esse desaliançado? Só lembrando que incircunciso quer dizer que esse homem não tinha aliança com Deus. Ele não tinha a aliança que os homens tinham com Deus naquele tempo. Ou seja, não tinha promessa de Deus sobre a vida dele. E Davi foi ousado, porque ele tinha visão, Davi tinha fé. Muitas vezes, para que você possa vencer o medo na tua vida, meu irmão, você só está precisando de uma boa dose de fé. Infelizmente, nós vivemos num tempo, esses dias eu ouvi isso, que a pessoa disse assim: tem coisa que para falar eu tenho que beber primeiro. Interessante, né? A pessoa vai na cachaça, enche a cara, porque ela entende que aquilo vai dar força para ela falar, quando na grande verdade ela usa uma máscara de Satanás, e usada pelo diabo, fala coisas que não deveria falar. Enquanto quando você é de Deus, você é cheio do Espírito Santo, e Deus coloca palavras certas na tua boca. Deus não vai fazer com que você tema mal algum, porque o Senhor está com você. Deus está na sua vida, e pode se levantar quem for, Deus é maior em você. Deus é maior na sua vida. Por isso o medo tem que cair por terra, independentemente da situação, independentemente da circunstância. Eu não quero que você levante a sua mão, mas será que tem pessoas aqui que tem medo de morrer? Tem gente que tem medo da própria morte. E eu vou ser bem profundo no que eu vou te falar. Se você tem medo da morte, é porque talvez você não tenha certeza da tua salvação. Porque aquele que crê na salvação em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá eternamente. É promessa de Deus para a tua vida. Eu sei que é pesado, mas é a verdade. Se eu tenho medo de morrer, é porque eu não creio na promessa de Deus para mim mais adiante. A gente consegue crer na promessa de um político que diz que em 2023 vai fazer isso, isso e aquilo, e aí você vota naquele político que você acredita. Deus te fala: eu tenho vida eterna para você após a morte. Eu tenho medo de morrer. Maldito é o homem que confia no homem. Mas nós muitas vezes, porque vivemos pela vista e não por visão, acreditamos naquilo que nós vemos, naquilo que está à nossa frente. Só que quem vive com Deus não vive pelo que vê, vive pela fé. Por isso não tema mal algum. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor está com você. Deus está na sua casa, Deus está na sua vida, Deus está no seu coração. Então seja o que for que você tiver que enfrentar esse ano, meu irmão, ainda nesse final de ano, Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem milagres para a tua vida. Creia, 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 em nome de Jesus. Quando você tem visão, diga para quem está do teu lado: quando você tem visão, você sabe lidar com problemas. E aqui a gente já entra num grande confronto, porque pode ser que muitas vezes já tenha saído uma palavra da tua boca: pastor, se tem uma coisa que eu não sei é lidar com problema. Então eu lhe digo que está faltando visão. E eu vou um pouquinho mais no fundo: está faltando fé. Talvez o que você esteja querendo dizer é que você não tem uma certa habilidade humana de lidar com certas situações. Pois é nessa hora que você tem que ser revestido do poder de Deus. É nessa hora que você tem que lembrar que você tem o DNA de vencedor. Sabe aquele dia que você entregou a tua vida para Jesus? Vocês que vão se batizar hoje, hoje é o dia de vocês receberem o DNA de vencedor. Porque aqui, agora está aí um velho homem, a velha mulher. Daqui a pouco vai nascer um novo homem, uma nova mulher, e o nome do Senhor será glorificado através da vida de cada um de vocês. É isso que vai acontecer. E aí então vocês recebem o DNA de vencedor. Esse novo modo de viver. 2 Coríntios 4,18 diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê,
Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Oh, glória a Deus! Você consegue enxergar a importância dessa palavra para a nossa vida? Eu te diria que esse versículo traduz toda essa mensagem. Visão. Vou ler novamente. Assim fixamos os olhos, que não são esses, não naquilo que se vê. Eu estou vendo vocês. Quem está me vendo, diga amém. Amém. Amém? Seria impossível você não me ver. Você está me vendo, pois eu lhe desafio a enxergar Deus através da minha vida. Se você só me vê, você vai achar que essa palavra é da minha boca para você. Mas se você tiver fé, você recebe essa palavra como recado de Deus para a tua vida. Você recebe essa palavra como Deus tratando diretamente com você. Porque você deixa de me olhar como pessoa, como ser humano, e começa a enxergar Deus através da minha vida. Você conseguiu entender isso? É isso que o texto está querendo dizer. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, muda, né? Mas o que não se vê é eterno. É eterno, diga graças a Deus. Então aprenda a lidar com cada luta, com cada problema, com cada dificuldade. A Bíblia diz que os dias são maus, mas Deus está com você. Diga para quem está do lado, tenha visão e aprenda a lidar com os problemas. Terceiro e último ponto. Quando você tem visão, dá sentido à sua missão. Se você não tem visão, meu irmão, você não sabe em que lugar que você quer chegar. Quem aqui já serviu o exército sabe muito bem disso. Existe até uma frase dada, né? Missão dada é missão cumprida. Combatente, ele vai para cima. Ele não tem esse negócio, não sei, não tem lenga-lenga. Missão dada é missão cumprida. Só que só cumpre a missão quem tem visão. Quem não tem visão vai ficar, mas eu estou fraco. Mas eu não posso. Mas eu estou ocupado. Porque eu tenho isso. Está faltando visão, está faltando fé. Porque o Deus que você serve, Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de todas as coisas. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar na sua vida. Deus não vai deixar faltar nada na sua vida. Mas Deus tem que ser a sua prioridade. Filipenses capítulo 3, versículo 14, diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu te diria mais, quem tem visão, meu irmão, nada atrapalha a sua missão. E vai surgir, diga para quem está ao teu lado, vai surgir muita coisa para atrapalhar a sua missão. E como, viu? Vai aparecer gente, vai aparecer gente, e vai aparecer gente. Vocês acharam que eu ia falar que ia aparecer bicho, né? Não, bicho não atrapalha. O problema é gente. É gente que se permite ser usada pelo inimigo. Pessoas que são usadas por Satanás, elas vão tentar te atingir de alguma maneira, em algum momento. Seja um esposo, seja uma esposa, seja um filho, seja quem for. Eu tenho falado muito, irmão, sobre a brecha. Como Deus tem tratado isso comigo nos últimos dias. O perigo da brecha. Quando existe uma brecha, existe um espaço. Para você entender, para que a igreja fique bem climatizada, além do bom funcionamento das máquinas, você precisa que o lugar esteja isolado, estou correto? Quanto maior o nível de isolamento, maior será o resfriamento do local. Porém, se houver brechas, estaremos gastando energia. E não é diferente na nossa vida. Tem gente que está gastando energia. Vem para a igreja, é dizimista, é fiel, louva, adora, ouve a pregação, está gastando energia, mas não consegue receber a vitória, porque existem brechas, existem espaços. Pastor, que espaços são esses? Tem muito a ver com o seu testemunho de vida, tem muito a ver com a sua caminhada com Deus, tem muito a ver com o seu dia a dia, tem muito a ver como você se comporta diante da palavra de Deus. Eu repito, eu não posso escolher
qual parte da Bíblia eu quero. Eu tenho que querer tudo que está escrito aqui para a minha vida, para o meu coração, para a minha família. Porque senão não faz sentido. Senão eu não vou conseguir cumprir a minha missão. Por isso eu tenho que ter a visão. Por isso eu tenho que ter fé. Porque a fé, essa visão que é dada por Deus, ela vai me fazer olhar para certas situações e falar assim: nada disso é maior do que o meu Deus. Não tem aquela canção? Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei o quê? Mais que vencedor. Você só consegue transpor muralhas e destruir exércitos se Deus estiver com você. Foi assim com Israel, e é assim com você, igreja de Itabaiana. Se Deus não estiver na nossa vida bem presente, de nada adianta você dizer que é crente. De nada adianta. Ah, eu sou crente. O diabo também é crente. Ele crê que Deus existe. Ele sabe que Deus existe. Ele tem consciência que Deus existe. Mesmo assim, ele escolheu um lado ruim e está condenado ao inferno. E sabe o que ele quer? Levar você junto com ele, porque ele não se conforma em ir sozinho para o inferno. Então ele vai preparar de tudo para destruir a sua missão. Pois eu te digo no nome de Jesus, não permita que nada altere a missão que foi dada a você pelo próprio Deus. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Veja só, o que impede uma pessoa de ter visão? 3 coisas. Primeiro, ignorância espiritual. Eu falei para você agora há pouco que essa visão, ela torna o medo pequeno, ela faz com que você aprenda a lidar com os problemas, ela faz com que você consiga cumprir a tua missão. Mas o que impede uma pessoa de ter esse tipo de visão? Primeiro, ignorância espiritual. Pessoas que não têm o devido discernimento, pessoas que não têm fé. Existe um texto na palavra de Deus que ele diz mais ou menos assim: coisas espirituais só podem ser discernidas por pessoas espirituais. Você pode entrar aqui na igreja e falar: nossa, o louvor do irmão Cícero é muito gostoso. Olha como ele canta. Ah, pastor, quando ele canta eu me emociono. Glória a Deus. Mas de nada adianta a voz dele se você não sentir a presença de Deus. Você só vai achar o louvor bonito. Vai sair daqui entusiasmado, até mesmo motivado. Mas isso vai passar. Porém, se você entra neste lugar, ouve o louvor, entrega o teu louvor ao Senhor, isso não vai ser algo só motivacional. Isso vai te abençoar amanhã, hoje, a semana inteira, o mês inteiro. Porque não foi algo da boca para fora, foi algo que mexeu com o teu coração. Você está entendendo a diferença? Legal, amém? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Louvor é espiritual? Tem que ser, amém? Palavra é espiritual? Oh, tem que ser. Momento da oração é espiritual? É. Momento do ofertório é espiritual? Principalmente. Principalmente quando você vem ofertar, quando você vem dizimar, você não pode vir porque o pastor está pedindo, ou alguém obrigou, ou porque alguém forçou. Você vem porque você crê no Deus provedor da tua vida. Você vem porque você é grato. Você vem porque o teu desejo em abençoar é grande. Mas jamais porque alguém pediu, forçou ou obrigou você. Porque aí não faz sentido, não tem como a bênção de Deus chegar na tua vida. Porque são coisas espirituais. E eu costumo dizer que se você não entende, não dizime. Não dizime. Porque você vai fazer só porque tem alguém pedindo. E aí, Deus não olha para a aparência, Deus vê
o coração. Deus não olha para o valor monetário que está dentro do envelope. Deus olha para a intensidade com a que você faz. E Deus abençoa você. Está claro isso, irmãos? A ignorância espiritual traz consequências. A pessoa não consegue avançar. Pastor, eu estou 10 anos dentro da igreja. Mas você olha para a vida da pessoa, é sempre uma vida torta. É sempre uma vida que parece que não vai para frente. Sempre está enroscado em algum problema. Porque vive debaixo de uma ignorância espiritual. A palavra vem, bate e cai. A palavra vem, bate e cai. Ela nunca penetra o coração. Porque a pessoa não permite. É capaz a pessoa dizer assim: isso aí que o pastor está pregando eu já conheço, eu já sei. É o maior erro que você pode cometer. Porque por mais que você já tenha lido um texto 10, 50, 1000 vezes, Deus sempre tem algo para tratar no teu coração. Deus sempre tem algo novo. Sabe por quê? A palavra do Senhor se renova a cada dia. Você pode ler um livro quantas vezes você quiser, mas a Bíblia, quando você lê, é o único livro que é capaz de transformar a sua vida. Livro nenhum vai mudar você, mas a palavra transforma, porque é a revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, o que pode impedir você de ter visão e ter fé é a ignorância espiritual. Uma segunda coisa que pode impedir você de ter visão são as doenças emocionais. Irmãos, como a gente tem vivido um momento delicado com relação a isso. Depressão, ansiedade, síndromes. Já se fala, eu estava vendo uma reportagem lá da Europa, falando que o câncer, ele já não é mais considerado a pior doença. Ele já não é. Inclusive, o número de pessoas com câncer diminuiu nos últimos anos. Eu fiquei abismado com isso. Em compensação, o número de pessoas com doenças emocionais que acarretam outras doenças, inclusive o câncer. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? O câncer agora não é o primeiro, ele vem depois. Porque as pessoas estão ficando doentes emocionalmente, e isso está desencadeando outras doenças. E por isso as pessoas estão morrendo. Porque as pessoas estão doentes daqui, aqui e aqui. A angústia, ela é capaz de causar um AVC. A angústia, ela é capaz de causar um infarto. Você sente dor no peito e não sabe por que está sentindo. Palpitação, pele gelada. Começa assim, com coisas simples. Isso vai lhe afetando de tal modo, de tal forma, que só pelo fato de eu estar falando isso aqui no altar, já dispara um gatilho emocional em você. E é capaz que você aí sentado agora, comece a sentir coisas no seu corpo. De tão sério do que eu estou te falando. Se você falar sobre isso com um psicólogo, ele vai descrever isso como gatilhos emocionais. Esse gatilho dispara e você começa a sentir. Estava bem agora há pouco e do nada começou. Porque nós estamos ficando doentes emocionalmente. Sabe por quê, irmãos? Dificuldade de liberar perdão, dificuldade de relacionamento, dificuldade de avançar. Tem muita gente que está travada. E consequentemente, se vem doença emocional, meu irmão, dificilmente você vai conseguir ter fé. Porque a doença emocional, ela suga tudo que você tem. Depressão, quem já teve ou sabe de alguém que teve, sabe muito bem como é. A pessoa não tem vontade para nada. Ela não tem vontade de se pentear, ela não tem vontade de tomar um banho, ela não tem vontade de sair, ela não tem vontade de se alimentar, ela não tem vontade de absolutamente nada. A doença emocional, ela vai sugar toda a tua força vital do teu corpo. Me diz se você vai ter força para orar. Me diz se você vai ter força para vir para a igreja. Me diz se você vai ter coragem de parar para sentar e assistir um culto. Nunca. Consequentemente, se você não tem força para isso, se você não se alimenta de coisas espirituais, vai faltar fé, vai faltar coisas espirituais, e você vai enfraquecer. E qual é o plano do diabo? Matar. Você entende como o diabo consegue destruir as pessoas? Ele arranca a visão através da ignorância espiritual, através das doenças emocionais. Diga para quem está do teu lado: cuide da sua vida emocional, meu irmão. Diga para ele assim: alma abalada,
Alma doente, espírito derrotado. Quando a alma está doente, o espírito, ó, vai lá para baixo. Ah, pastor, eu consigo. Não é fácil não. Pergunte para quem já viveu. A gente fala de depressão quando é nos outros. Como eu já ouvi de muitos, só é frescura. Só sabe quem já passou. Ah, estou com crise de ansiedade. Só sabe quem vive. Só sabe quem vive. Que você ore por essas pessoas. E se é você, busque muito a Deus, porque só Deus tem poder para lhe curar no nome de Jesus. Terceiro e último ponto: o que impede uma pessoa de ter visão? Ignorância espiritual, doenças emocionais, instabilidade financeira. A instabilidade financeira, irmãos, é algo muito delicado e todo mundo passa por isso. Eu passo, você passa. Se não passou, vai passar. E se já passou, pode saber que em algum momento vai passar de novo. Porque por mais que você faça planos, irmãos, pense na coisa mais perigosa que existe: é você parcelar para 10 vezes. Gente, eu acho que parcelar para 10 vezes é uma questão de fé. Porque é uma fé muito grande que você tem. Você está falando para o banco que daqui a 10 meses você vai estar vivo. Concorda comigo? Você está falando para o banco que daqui a 10 meses você vai estar vivo. Você faz um financiamento 60 vezes. É muita fé, irmãos. A pessoa não tem fé para crer no Deus que liberta, no Deus que cura, mas ela faz um financiamento. Você está falando que daqui a 60 meses você vai estar vivo. É isso que você está falando para o banco, ó. Eu vou estar firme e forte, trabalhando, com saúde. Daqui a 5 anos está aqui o boleto pago. É muita fé. É muita fé. Afinal de contas, nós não temos noção do dia de amanhã. Fazemos isso através de uma visão humana. Que, vamos ser sinceros, na maioria das vezes dá errado. Na maior parte das vezes dá errado. Pastor, dá errado porque você não apresentou a Deus. Dá errado porque você não colocou nas mãos de Deus. Dá errado porque você não planejou, não perguntou para Deus se era da vontade dEle. Porque o que é da vontade dEle, meu irmão, pode ser para quanto tempo for, Deus vai estar com você. Deus está naquilo, Deus está naquele negócio. Pode entrar, Deus está com você. Deus é tão bom que daqui a alguns meses chega uma bênção na tua vida e você quita e não fica devendo mais nada. Porque Ele é provedor. Ele conhece teu futuro, Ele conhece o dia de amanhã. A instabilidade financeira impede você ter visão. A pessoa que é instável financeiramente, ela nem sonha. Você fala para ela assim, ó, vai comprar uma casa. Ih, rapaz, eu não posso não. Tá longe. Um dia, quem sabe, talvez. Ela deixa de acreditar em sonhos. Teu nome no SPC e no Serasa não é o fim, mas é o meio que você tem de se consertar e voltar a ter uma vida financeira saudável. Ali é um momento, ali é o deserto. Eu vi um pastor falando sobre isso. O nome no SPC e no Serasa é o deserto. Só que a Bíblia diz que deserto é lugar de passagem, não é lugar de morar. Então você apenas passa e sai cantando o hino da vitória no nome de Jesus. E não queira voltar para lá. Porque quando você está ali, olha só, olha que interessante que eu vou te falar. A instabilidade financeira vai trazer para você doenças emocionais. Doenças emocionais vão lhe trazer problemas de ordem espiritual. As três coisas, elas se interligam. Porque uma coisa ali afeta a outra. Não deveria, mas afeta, devido à nossa fraqueza. A falta de visão, a falta de fé, ela mexe com essas três coisas. E você acaba não conseguindo enxergar o amanhã. Tem uma canção que eu gosto muito que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Esse amanhã dessa canção não está falando do dia de amanhã, mas porque Deus está vivo, eu creio na eternidade. Porque Deus está vivo, eu sei quem cuida de mim, eu sei quem está comigo, eu sei quem está na minha vida.
Então eu tenho essa visão, eu tenho essa fé junto comigo. E é isso que nós temos que ter na nossa vida. Reveja as áreas da tua vida que precisam de visão. De repente você está vivendo só pela vista, só por aquilo que você vê. De repente você olha e vê um casamento destruído, pois Deus tem poder para consertar esse casamento. Amém? Amém? Deus tem poder para restaurar esse casamento. Tem ou não tem? Tem. Ah, pastor, porque eu estou enfermo, eu estou enfrentando uma enfermidade. Deus tem poder para curar você. Tem ou não tem? Tem. Você só tem que parar de olhar com os seus próprios olhos e começar a olhar com os olhos que Deus lhe dá. Diga comigo assim, ó. Coloca as duas mãos nos olhos assim, ó. Diga: meu Deus, me dá visão espiritual. Pode tirar as mãos. Permita que Deus lhe dê visão espiritual. Não olhe para qualquer coisa. Para encerrar, a palavra de Deus, no livro de 2 Reis 6,17. A Bíblia nos diz que estavam tentando destruir e matar Eliseu. Certo dia o servo dele sai para o lado de fora da cabana onde eles estavam ali. E quando o servo olha, ele vê um grande exército que estava vindo contra Eliseu, para matar e acabar com a vida de Eliseu. Às vezes é assim na nossa vida, é ou não é? Tem dia que você acorda, ô Jesus, não tem um exército contra você, mas o WhatsApp está cheio de mensagens. Tem dia, não é? É assim ou não é? Está lotado. Você fala: misericórdia. E agora? Quem poderá me defender? Aí a Bíblia diz que esse rapaz, ele ficou com medo, em pânico. Só que o profeta, o homem de Deus, estava ali. E aonde tem Deus, tem vitória garantida. Olha só o que a Bíblia diz: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aplauda esse Deus poderoso. Tem anjos de Deus para batalhar por você. Quando eu lhe digo, quando eu lhe falo, igreja, tem anjos de Deus nessa noite, neste lugar, eu estou te falando que você não está sozinho. Eu já disse e vou repetir: você não tem um anjinho da guarda. Anjinho da guarda é para os fracos. Você tem um exército de anjos que luta e peleja por você. Enquanto o inimigo está tentando te destruir, mal ele sabe que você não está sozinho. O Deus Todo-Poderoso está com você. Só que para isso acontecer, você tem que ter o quê? Visão. Tem que ter fé para enxergar o que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Se coloque em pé no teu lugar, no nome de Jesus.